E aí galera, hoje a gente vai falar de um assunto bem importante, se tratando do ITA e do IME, que são progressões aritmética, geométrica e outras. Que, se eu dizer para vocês que cai muitas questões que só envolvem isso, é mentira. Só que tem muitas outras questões de outros assuntos, por exemplo, polinômios, às vezes até trigonometria, geometria, que envolvem esses assuntos. Então é muito importante que vocês dominem bem esse assunto, para ter segurança na hora de resolver tantas questões disso como outras questões de outros assuntos que envolvem isso. E é importante também saber porque geralmente questões desse assunto não são complicadas. Então é um ponto que é muito importante não perder. Então aqui a gente vai começar por progressão aritmética, que é uma sequência de números cuja diferença é constante. Em outras palavras, a gente tem aqui um número A1, A2, A3, etc. E a diferença entre eles, A2 menos A1 é R, A3 menos A2 é R, A4 menos A3 é R, etc. De tal modo que a diferença entre eles é constante, do mesmo jeito que a gente falou aqui. E isso até o final, até o termo enésimo. A diferença entre o termo AN e o termo AN menos 1 é R do mesmo jeito. Então, desse jeito, a gente pode montar a fórmula do termo geral. Que o termo geral vai ser sempre o A1 mais uma determinada quantidade de R's. Aí aqui a gente vê, por exemplo, o A4 é o A1 mais 1 vezes 2 vezes 3R. E a gente percebe que, por exemplo, o AN vai ser o A1 mais o 1, 2, 3, etc, etc. Esse daqui vai ser o enésimo menos 2, esse aqui vai ser o enésimo menos 1, R. Ó, percebe que a gente tem sempre aqui, ó, 1, 2, 3, etc. Então, esse daqui vai ser o N menos 1, R. Então, a fórmula geral pode ficar desse modo. AN igual a A1 mais N menos 1, R. E aí, o que é útil também, dependendo do exercício, é escrever o termo enésimo não como função do A1, mas como função do termo AK, por exemplo. Às vezes, dependendo do exercício, fica mais fácil escrever desse jeito. Ele te dá um termo que não é o primeiro termo da sequência. Aí você pode usar ele para escrever. E aí a fórmula fica dessa forma aqui. AN igual a K mais N menos K vezes R. Que também não é difícil de ver. O único problema aqui, que pode confundir um pouco, é na hora de contar os R's. Mas é só fazer isso com calma. Isso na hora de deduzir a fórmula. É só fazer isso com calma, que fica super tranquilo isso daqui. E aí a gente pode pensar sobre o porquê do nome dela. Por que ela chama progressão aritmética? Podia chamar, sei lá, progressão da diferença constante. Mas resolveram botar esse nome nela, então a gente acredita, mas tem um sentido. A gente pode pensar aqui, por exemplo, que o AN mais 1 menos o AN é igual a n menos a n menos 1. Isso daqui parte da definição, que a diferença entre dois termos é sempre constante. A n e a n menos 1, menos a n menos 1 é r, e o a n mais 1 que está aqui, menos o a n também é r. Aí se a gente passar esse a n para cá, esse a n menos 1 para cá, e isolar o a n, a gente ganha aqui que o a n é a média aritmética dos dois termos que estão ao lado dele, um de cada lado. Então agora a gente já sabe que a progressão aritmética tem esse nome por causa que o termo é a média aritmética dos termos do lado dele. Aí a gente pode... Outra coisa que é importante saber... rapidinho. As fórmulas mais importantes estão em amarelo, viu? Essas fórmulas que estão em amarelo são muito importantes que vocês saibam. As coisas que não estão em amarelo geralmente é dedução, são coisas menores. Mas o que está em amarelo vocês têm que saber... decorado e tem que saber usar também. Aí a gente tem aqui a soma dos n primeiros termos de uma PA. A gente quer saber isso daqui. A1 mais A2 mais A3, etc, etc. Mais a n-2, mais a n-1, mais a n. Aí aqui tem uma sacada muito interessante para a gente resolver essa questão. A gente pode pegar, vamos pegar aqui, por exemplo, o A1 mais o AN, que são os termos das pontas. Aí o A1 é A1, que é A1 mais 1 menos 1 R, então vai dar 0R. E o AN é o A1 mais N menos 1 R, igual a gente viu da fórmula do termo geral. Então a gente tem que isso daqui vai ser 2A1 mais N menos 1 R.
Aí a gente pode pegar o próximo. Aí a gente pega os segundos termos das pontas, vamos dizer assim. O A2 e o AN-1. Aí a gente substitui também. O A2 vai ser o A1 mais 2 menos 1R. E o AN-1 vai ser A1 mais N-1 menos 1R. Isso vai dar 2A1 mais N-1. Ó, deu igual. Que coisa. Então vamos ver se é sorte. Só não é sorte, cara. Acontece de novo. Olha só. A3 mais AN-2. A1 mais 3 menos 1R mais A1. Isso daqui, olha só, deu igualzinho. Então aqui a gente já percebeu hoje que a gente não precisa ficar somando todos os números. A gente pode pegar a soma de dois números, que a gente já viu que todas vão ser iguais. Por exemplo, a gente pode pegar o A1 mais o AN. E se a gente multiplicar pelo número de termos dividido por 2, dividido por 2 por quê? Porque a gente está pegando a soma de dois números. Então a gente tem que dividir por 2 para a conta dar certo. Aí a gente pode chegar na fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA, que é essa daqui. A soma dos n primeiros termos de uma PA é o número de termos vezes a soma do primeiro com a do último dividido por 2. Aí outra coisa legal para saber sobre PA também é que em alguns exercícios ele dá, por exemplo, que é uma PA de 3 termos. Aí uma forma muito interessante de escrever isso daí é escrever em função do termo do meio dessa PA. Que aí a gente pode chamar ele de K e chamar os outros de K mais R e K menos R. Isso daqui às vezes ajuda muito, porque, por exemplo, ele pode dar a soma da PA, e aí se você somar isso daqui, você só vai ficar em função de K, não de R. Então aí você já acha o termo do meio, por exemplo. É uma coisa a menos. Ou então uma PA de 5 termos, que é a mesma coisa. Só que aí você pega o termo do meio, chama de K, aí vira vai aumentando R também. Para frente mais R mais 2R. E para trás menos R menos 2R. Ou uma PA de 4 termos. Isso daqui é menos comum de precisar ser usado, mas às vezes é importante também. Aí K vai ser um termo da PA. E aí a gente vai usar R', que R' é a razão da PA mesmo, dividido por 2. Percebe que a diferença entre esses dois termos é 2R. 2R'. Que 2R' aqui é um R. Esse daqui também 2R', 2R'. Ou seja, o K é um termo da PA. O R' que não é a razão da PA. E acho que sobre PA o que é importante saber mesmo é isso daí. Aí a gente vai para PG. E PG é uma sequência de números cujo quociente é constante. É um análogo da PA, só que em vez da diferença ser constante, é o quociente que é constante. Então a gente tem aqui, ó, que na PA a gente tinha aqui o A1, que o A2 era o A1 mais um R. Aqui na PG a gente tem que o A2 é um A1 vezes um Q. Esse Q é a razão da PG, o quociente da PG, por exemplo. E aí a gente botou o nome de Q. Aí o A3 vai ser o A2 vezes o Q. E assim em diante. O AN vai ser o AN menos 1 vezes o Q. Aí o termo geral é parecido com o da PA, só que em vez de soma tem multiplicação, né? E, de novo, o maior problema assim, que pode dar confusão na hora de deduzir essa fórmula é perceber a quantidade de Qs. Mas aí é a mesma coisa, que na PA a gente tem que ir olhando assim. O A3, por exemplo, vai ser o A1, que é o termo inicial, vezes 1, 2 Qs. Então aí a gente percebe que a gente pode escrever a fórmula geral dessa forma. Ou então, igual na PA, às vezes ele não dá o A1, ele dá um termo do meio da PG e aí fica mais fácil escrever os outros termos em função desse termo do meio, aqui. Aí outra coisa interessante é saber que o valor da razão pode ser qualquer número. Assim, 0, se for 0, o primeiro termo vai ser o A1, o resto vai ser tudo 0. E se for 1, ela vai ser uma PG constante. Mas tirando isso, ela pode ser, sei lá, 3 menos 5, ela pode ser negativa. Não tem restrição para ser positiva ou negativa. Isso vale também para a razão da PA. Aí, mais uma vez, a gente se pergunta, por que do nome? Por que progressão geométrica e não progressão do quociente constante entre os termos?
E aí a gente usa a definição de novo, igual a gente fez na PA. Aí a gente pega que o AN mais 1 dividido pelo AN é o AN pelo AN menos 1. Isso daqui é o quociente, isso daqui é o quociente também. A gente só está usando a definição. Aí a gente passa o AN para cá, o AN menos 1 para cá. Aqui a gente vai ter um AN ao quadrado e aí a gente tira a raiz. Então a gente vai ter que o AN é a raiz quadrada de AN menos 1 vezes AN mais 1. Ou seja, o AN é a média geométrica dos termos que estão do lado dele. Então a gente vê que esse nome de progressão geométrica tem sentido, não é uma carteação aleatória que tiraram do fundo do baú lá. Aí, outra coisa importante, soma dos n primeiros termos, que é isso daqui que a gente quer. Aqui eu já substituí já o A2, o A3, o A4, tudo isso daqui pela forma de A1 e Q. Aí o bizu, para você conseguir deduzir essa fórmula, ou então, às vezes você está no meio da prova, você esqueceu a fórmula, pô, preciso saber ela, é você multiplicar essa soma aqui, essa soma, pelo quociente. Aí você vai conseguir isso daqui. O A1 vai virar A1Q. O A1Q vai virar 1Q quadrado, o A1Q quadrado vai virar 1Q cubo, etc. Até que o A1QN menos 1 vai virar 1QN, porque a gente multiplicou tudo por Q. Aí o que a gente faz? A gente pode subtrair uma da outra, porque aí, por exemplo, o A1Q vai cancelar. A1Q quadrado cancela. A1Q cubo cancela. Vai cancelar um monte de elementos. Vai sobrar o quê? A1 e A1 vezes Q elevado a N. Então, com isso, a gente pode deduzir a fórmula geral, subtraindo essa daqui, subtraindo a primeira da segunda, a gente vai ficar isso daqui. A gente vai ficar com alguma coisa dessa forma. A1 vai ser Q elevado a N, que vai sobrar isso daqui, menos 1, porque vai sobrar esse A1, sobre Q menos 1, que aí é essa parte aqui, Q menos 1. Essa é a fórmula da soma dos n primeiros termos. E aí outra coisa importante é que se o módulo da razão estiver entre 0 e 1, essa PA vai ficar diminuindo, diminuindo, diminuindo. Os termos dela vão ser cada vez menores, mas eles nunca vão ser zero. Mas aí, como eles vão ser cada vez menores, vai chegar uma hora que, pô, vai ser quase irrelevante computar eles. No infinito isso. E aí pode ser que peçam para vocês a soma infinita da PG. Isso só pode ser pedido quando a razão for um número entre 0 e 1. Aí, nesse caso, é só a gente ver que a n vai ser uma coisa muito pequena que vai ser praticamente zero. Então, aqui a gente vai ter 0 menos 1. Aí, esse menos 1 aqui, vai usar para trocar o sinal daqui de baixo. Então, com isso, a gente vai chegar que a soma dos infinitos termos de uma PG é A1 sobre 1 menos Q. Isso trocou aqui embaixo por causa desse menos 1 e porque esse QN aqui vai tender a zero. É importante lembrar que isso daqui só existe quando o módulo da razão for menor que 1 e maior que 0, né? Aí aqui, para PG, pode ser que peçam para vocês o produto dos n primeiros termos, que é isso daqui que a gente quer. Aqui, de novo, você já substitui A2, A3, etc., a n-1, a n, pelas coisas da fórmula geral. Aí, o que a gente pode ver? A gente pode ver que todo termo da PG vai ter um A1. A1, 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 esse é o termo 1, termo 2 vai ter um A1, termo 3 vai ter um A1, todos os termos até o termo n. Como a gente está multiplicando tudo, isso daqui vai ficar A1 vezes A1 vezes A1 vezes A1, etc, etc. A1 elevado à enésima potência. Vão ter n A1s multiplicando. E aí depois a gente vê aqui que a gente vai ter Q vezes Q ao quadrado, etc. Aqui a gente vai ter uma soma de potências de Q, que vai cair na soma da PA, que a gente já viu já. Então vai ficar Q elevado a n vezes n menos 1 sobre 2. Aí, outra coisa, bizu é da PG de 3 termos, que a gente pode escrever desse jeito aqui, é um análogo da PA, a gente escreve em função do termo do meio. Aí fica K, o termo da frente KQ, e o termo de trás K sobre Q. E uma PG de 5 termos, que a gente pode escrever K sobre Q quadrado, K sobre Q,
K, KQ e KQ quadrado.